irmãos, paz seja convosco, amém? Espero que todos tenham passado um abençoado e um excelente dia na presença do Senhor. Estamos aqui, estou alegre, acredito que os irmãos também, para dar sequência na escola bíblica. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Todos têm a revista? Quem não tiver, por favor, sente ao lado de quem tenha. O texto áureo nos diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Está em 1 Reis 18, 38. A verdade prática: o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade que Ele é o único Deus digno de adoração. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe, que se compreende de 1 Reis, capítulo 18, do 22 ao 24, depois o 26, o 29, o 30, o 38 e o 39, depois nós vamos pular para o capítulo 19, versos do 8 ao 14. Todos estão em posse da revista? Amém. 1 Reis 18 nos diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responda-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis capítulo 19, do 8 ao 14, começa nos dizendo assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor,
Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. O objetivo geral é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Objetivos específicos. Os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Ou seja, o primeiro tópico, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. O segundo tópico, relatar que Deus responde às nossas súplicas. E o terceiro tópico, expor as fragilidades do ser humano. Glória a Deus. Eu quero pedir para que a pastora Marisa faça o oração para que a gente comece a aula. Obrigado, Deus abençoe. Amém, glória a Deus, podeis assentar. Na aula passada, com muita sabedoria e com muita graça de Deus, o pastor Fábio deu a aula de número 3. Falou sobre as escolhas do rei Acabe e o que essas escolhas levou o povo. Levou o povo à idolatria, levou o povo a transgredir as leis do Senhor e, consequentemente, Deus fechou os céus e o povo agora vai passar por um período de 3 anos e meio de seca. E o porquê disso? Ora, houve 19 reis no reino do norte. Todos levaram o povo a pecar contra o Senhor. Porém, Acabe foi o pior deles, levando o povo a fazer adoração a muitos deuses. E ainda, para piorar, ele contraiu um matrimônio com a perversa Jezabel. Ela passa a ser uma princesa perante o povo de Deus, uma mulher ímpia, uma mulher que aproveita o que já tinha ali na terra de Canaã, aonde estava o povo, a terra que o Senhor havia prometido, e ali então ela introduz o culto a Baal. Baal o termo Baal significa Senhor, possuidor e marido, e mais, Baal na mitologia cananita ou cananeia é o deus do raio, é o deus do trovão, é o deus do fogo. E também entra a Zerá, que era a deusa da fertilidade. Muitos comentaristas dizem que a Zerá era a esposa de Baal. Um casal fantástico, né? Era demônio para todos os lados. E no capítulo 17 nós vemos que Deus introduz o profeta Elias diante da corte de Acabe. Um homem que já era profeta, mas pouco conhecido, ele aparece no cenário. Eu preciso pegar um pouco da lição passada para que nós possamos dar continuidade, porque hoje nós estaremos estudando o capítulo 18 e o capítulo 19. E nós vemos que logo no princípio, Acabe se depara com o profeta Elias, e Elias o confronta. E Elias dá uma palavra para ele, que os céus estariam fechados durante um determinado tempo. Só que, depois disso, o povo do norte, a tribo do norte, a tribo de Israel, entra numa tremenda seca. E nós
Vemos no capítulo 18, no capítulo 19, que enquanto Israel e todo o Oriente estava sofrendo com a seca, nós vemos de um outro lado, Deus cuidando do seu servo. E o porquê? Porque ele foi e confrontou Acabe do seu pecado. E aí então, o próprio Deus manda que Acabe se retire, pede para que ele vá para o deserto, para o monte Querite, ou seja, ali o Senhor disse a ele que ele seria sustentado pelos corvos, de manhã e de noite, os corvos traziam pão e carne, e ele bebia água do Querite. Enquanto isso, havia uma seca terrível em todo o Oriente. As 10 tribos do norte, Acabe estava em grandes apuros. E o mais interessante é que nesse meio interim, nós podemos traçar um paralelo. Davi disse: sou moço, sou velho, ou ao contrário, nunca me lembro certo desse versículo. Sou velho, mas já fui moço, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência ser desamparada. Nós podemos já agora fazer aqui uma aplicação. Porque o profeta Elias obedeceu a ordem de Deus, enquanto por um lado o povo estava passando uma grande seca, por um outro lado, Deus estava sustentando o profeta. Nós vemos no capítulo 17 ainda, que passam-se alguns dias, o ribeiro de Querite seca, e Deus dá uma outra ordem: olha, vai daqui para Serepta. E quando ele chega em Serepta, na entrada, ele vê uma viúva, e ele pede a ela água, e quando ela vai lhe dar água, ele pede também pão. Ela assim: olha, vive o Senhor que eu estou aqui para pegar alguns gravetos, vou chegar em casa, tem o último azeite, a última farinha, vou fazer para mim e meu filho, e logo depois vou morrer. E o profeta, segundo a palavra de Deus, ele disse: olha, vá e faça da forma que você está falando, porque você vai fazer primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, o azeite da botija não vai faltar, e a farinha da panela também não vai faltar. E aquela mulher teve um encontro com Deus na cozinha da casa dela. Quando ela acaba de fazer este pão, o milagre do Senhor acontece. E tudo por causa da presença do profeta Elias. E ali então, Elias passa mais ou menos 3 anos e alguns meses. E acontece algo também inesperado. Enquanto ele está ali, o filho daquela viúva vem a óbito. E aquela mulher, ela pensa: olha, o profeta está aqui, e Deus revela a ele qual é o meu pecado, e porque ele está aqui, a presença de Deus está aqui, talvez ela tivesse feito alguma coisa, não é, mas talvez esse seja o pensamento dela. E daí por diante, na realidade, ela fala assim: olha, viestes levantar aquilo que de mal eu tenho feito. Em outras palavras, olha o mal que você me trouxe. Ele não responde nada, porque ele compreende que aquela é uma mãe, está aflita, pega a criança, e há um milagre, há um ressuscitar. Então, enquanto Elias está sendo sustentado, enquanto Deus está sustentando Elias, está sustentando aquela viúva, de um outro lado, o povo está pagando o preço. Só que agora chega o momento de Elias voltar para o cenário. E quando ele volta, ele pede para falar com Acabe. E é exatamente agora que a lição começa. Esse é o pano de fundo. O pastor Fábio disse que do profeta Elias nós vamos falar até a 6ª lição. Então eu vou me limitar aqui
dentro de alguns comentários, não vou me estender, né, até porque eu não vou ter tanto tempo assim, mas nós vamos ver que o profeta Elias, ele confronta o pecado, mas ele não confronta por ele só, ele vai em nome do Senhor. Nós podemos fazer já agora uma outra aplicação. Nos dias de hoje, há muitos profetas que diz: olha, o Senhor manda dizer, mas na realidade não é o Senhor quem está dizendo. Ele está falando dele, ele está trazendo uma autoridade, ele está forjado de uma autoridade. Eu não estou aqui criticando, não estou falando, mas nós sabemos que existem muitos profetas assim. Mas Elias, ele enfrentou o pecado que estava acontecendo. Ele enfrentou a apostasia. Um homem que até então era desconhecido, ele foi até a corte, apontou o pecado que Acabe estava fazendo, apontou aquilo que ele estava fazendo de mal diante do Senhor, e Deus, por misericórdia, Deus então é com Elias, e a palavra dele é segura. Agora, o que estava acontecendo no Oriente com Israel do Senhor? O povo havia se corrompido, apostasia total. Nós vamos ver em toda a Bíblia, no Velho Testamento, vamos ouvir muito dizer de Asherá, de Axé, todos esses nomes, e também vamos ouvir dizer que de postes ídolos, ou seja, era a imagem de Aserá, que ela era a deusa da fertilidade, ela era adorada através de uma árvore, ou então a escultura dela era uma mulher com os seios para o lado de fora, porque ela era a deusa da fertilidade. Mas Acabe acreditava piamente, porque ele estava corrompido, não é? Estava vivendo uma apostasia. Ele acreditava que Baal poderia sim trazer chuva. E é interessante que Israel vivia do agropastoril, da plantação de uva, de cevada, de outros cereais, de trigo, do vinho que vinha da uva, e era muito conveniente, e era muito convidativo. O povo já não estava servindo a Deus, havia sido introduzido deuses agregados de Baal, muitos deuses, e aí então nós vimos que Baal era o deus do trovão, era aquele que controlava a tempestade, que controlava o tempo, enfim, isso era tido na mitologia cananita ou cananeia. Só que nós sabemos quem sempre foi o verdadeiro Deus, mas o povo estava cego, e foi exatamente por isso que Deus mandou o profeta para confrontar. Agora Elias está fora do cenário. Nesses 3 anos e meio, Jezabel poupa os 450 profetas de Azerá, que comiam à sua mesa, mas os profetas de Baal. Entretanto, ela manda matar todos os profetas da parte de Deus. Só que não, havia ainda 7.000 que estavam guardados, e Obadias, que era um funcionário do rei Acabe, ele tinha guardado também alguns profetas, 100 profetas, de 50 em 50. Aqui nós podemos fazer uma outra aplicação. É interessante que Jezabel andou procurando pelo profeta Elias em todos os reinos. Só que Serepta era o quintal da terra dela, a 150 quilômetros distante da onde que ela estava, juntamente com Acabe. Ali estava o profeta Elias. E é muito interessante que ela procurou ele em todos os lugares, nós vamos ver isso no texto.
Só que o único local aonde ela não procurou foi exatamente aonde era o país dela. Olha só o cuidado de Deus, olha a graça de Deus. Deus brinca, porque Ele é Senhor. Ela procurou em todos os lugares, muito nervosa foi e matou alguns profetas, só que Elias ficou lá quietinho, Deus cuidando, Deus estava cuidando. E da onde que Elias saiu de Querite até chegar em Serepta, ele correu o risco de ser encontrado pelo o guarda da corte real de Acabe, de Jezabel, porque eles estavam procurando Elias. Mas quando Deus tem um propósito na vida daqueles que vivem na sua dependência, Ele guarda, Ele alimenta, Ele protege, porque Ele é Deus. Agora Elias volta, e quando ele volta, há algo muito interessante. Acabe, em meio a tudo que estava acontecendo, simplesmente ele estava preocupado com os animais, mas ele não estava preocupado com o povo, de tão distante que estava o seu coração com Deus, porque nós vamos ver no texto, de que ele mapeia a terra, e pede para que Obadias vá para um lado, e ele vai para outro lado, para que eles pudessem achar erva para os animais. Aonde estava o coração de Acabe? Muito longe de Deus. É por isso que a nação estava sofrendo. Coloque para nós Provérbios 29, versículo de número 2. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Essa era a situação do povo de Israel, o povo ao qual estava sendo liderado por um rei que por outrora conhecera Deus, mas agora o seu coração estava sem amor, sem piedade, dominado por uma mulher maligna, que era Jezabel. Então a preocupação dele não era com o povo, por isso o povo estava sofrendo, porque se ele se preocupasse com o povo, ele faria exatamente o que está aqui em Deuteronômio capítulo 12, vou ler alguns versículos do capítulo 12, o único lugar de culto é escolhido pelo Senhor, que começa dizendo assim: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuírem servir os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde, e derribarei os seus altares e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis. Só até aqui. O povo já não estava fazendo mais isso. Os 19 reis que passaram por ali acabaram. O pior deles foi Acabe, e nós estamos falando exatamente de Acabe, dos deuses estranhos que já existiam na terra, apenas foi melhorado por Jezabel para que houvesse a cultuação da deusa da fertilidade, do senhor possuidor Baal, do deus do trovão, dos raios, das chuvas, o Deus da prosperidade. Era uma proposta interessante, porque se o povo vivia de uma situação de sobrevivência agropastoril, então Baal supostamente deveria mandar chuva. Só que é Deus que controla todas as coisas, Ele é Senhor. E Elias,
dirigido pelo Espírito de Deus, ele é o homem escolhido para entrar no cenário. Agora ele estava afastado, o povo estava sofrendo. Acabe estava exatamente preocupado apenas com ele próprio, com Jezabel. Ele não estava preocupado com o povo, porque era um rei ímpio, o pior dos 19. E agora nós vamos propriamente entrar na lição. Não que eu não estava falando da lição, mas isso só foi uma pequena introdução. Alguém tem alguma pergunta? Quem é que leu a lição? Alguém quer comentar sobre o Deus Baal? Alguém leu, procurou na internet, fez alguma pesquisa? Ninguém quer falar? Não quer falar, pastor Fábio? Quer me ajudar, não? Introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Esse destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Tiago 5,17, por gentileza. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Queridos, Elias era uma pessoa tão igual como nós. Qual era o seu diferencial? É que ele era um homem completamente voltado para falar o que Deus mandava ele falar, para agir conforme Deus mandava ele agir e para viver conforme Deus mandava que ele vivesse. A graça, o poder e a simplicidade na oração, mas a autoridade vinda dos céus, eu acabei de dizer, vinha diretamente de Deus. Tiago diz isso. Ele teve desânimo? Teve. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Alguém quer tecer algum comentário? Pastor queria falar. Pode falar, pastor. Não? Tá bom. O desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam Elias, como alguém que conhecesse muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Por que o profeta Elias colocou essa proposta de um Deus que respondesse com fogo? Sabe por quê? Baal não era o Deus dos raios, do trovão, da prosperidade, do fogo. Supostamente Baal poderia, não é, enviar fogo. E foi uma proposta interessante. Mas Baal, nada. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. O povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Irmãos, o povo estava em dúvida de quem de fato era o verdadeiro Deus. Mas por que o povo estava em dúvida? Era mistura de crenças, sincretismo, vários deuses introduzidos. O povo estava vendido. O povo estava entre 2 pensamentos, porque quando nós pensamos, nós paramos para pensar naquilo que nós teremos de fazer. Mas é esquisito. O povo sequer pensou, o povo estava vendido. E isso tudo foi graças
a introdução de falsos deuses em Israel. Isso levou o povo a coxear, ou seja, um coxo, quando ele anda, ele pende para a esquerda, uma hora ele está para a esquerda, outra hora ele está para a direita, ele está claudicando, ele está mancando. Assim estava o povo. O povo não sabia em quem confiar, o povo não sabia em quem adorar. Nesses últimos dias que nós vivemos, há muitos cristãos, e eu conheci alguns que estavam na casa do Senhor, mas ao mesmo tempo estava também buscando alguma outra coisinha, ou então estava idolatrando outras coisas dentro de si. E na realidade, o povo estava assim, o povo estava literalmente afastados de Deus. Comentários? Amém. O problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidados divino, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindades, esses pretensos deuses não passam de ilusão, inventadas pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Salmo 135, 18. Eu quero ler esse salmo. Semelhante a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Está falando sobre deuses. Todos aqueles que confiam em deuses, que levantem seus corações alguns altares, eles se tornam como estes deuses, que não podem fazer nada, estão para enganar. E o povo de Israel estava desta forma, vendido, enganado, buscando a um Deus que não era Deus, estavam induzidos, eles não paravam mais para pensar. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ponto 3. O desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele, por isso propôs o desafio. O Deus que responder com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem a sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são íntimas de Deus, que são impelidas, guiadas, conduzidas em seus corações por aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveriam servir. Tópico 2, a oração de Elias, os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de resposta de Baal e aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. 1 Reis 18:30. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele, e o rego em sua volta. Os profetas de Baal e de Aserá estavam ali, passando do meio-dia, eles clamavam, nada acontecia. E é interessante que aqui nós vamos ver que Elias, em primeiro plano, aquele era um altar que o verdadeiro Deus deveria ser adorado, mas foi feito um desafio, e Elias sabia quem é que iria responder com fogo.
porque ele conhecia o Deus que ele servia. E nós vemos na sequência que ele faz agora os preparativos. Ele limpa todo o altar, ele manda colocar uma boa quantidade de água, que envolve o sacrifício, a pedra, todo o altar. E só depois, confiantemente em Deus, é que ele faz uma oração simples. E ele coloca as 12 pedras, mostrando para o povo de Israel que haveria de ter ali uma união, de que o Deus que iria responder era o Deus ao qual havia congregado todo o povo, havia tirado do Egito e havia trazido com mãos fortes a terra que ele havia prometido. Elias, ele prepara todo o altar, para que possamos ter uma resposta da parte de Deus, quando parece que tudo está arrebentado, ou às vezes está mesmo, quando parece que as coisas não estão fluindo, é necessário voltar aos fundamentos da palavra de Deus. É necessário reparar o altar. Precisamos de estar com a nossa vida diante do Senhor. O altar do louvor, o altar da adoração, o altar da oração, o altar da confiança. E Elias fez isso. E depois então, ele faz uma oração simples. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. 1 Reis 18, 36 ao 37. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que, pelo fato de também ser o servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nessa oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E Deus responde. Deus não deixa nenhum de nós sem resposta. Somos nós que muitas vezes nos afastamos do Senhor. Muitas vezes temos algumas dúvidas, mas Elias não teve, ele sabia o Deus ao qual ele servia. Agora eu quero ir para o tópico de número 3, Elias em Horebe. Os efeitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer a depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como Elias. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo, fez descer o fogo do céu no altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá, que recebiam apoio do rei, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Só que depois dele ter feito tudo isso, Elias pede para morrer, porque logo depois de Deus responder com fogo, lamber toda a água, as pedras, o sacrifício, ele corre e pede para que Acabe suba e coma, e depois ele pede para que ele desça, porque iria chover. E ele manda o seu moço 7 vezes, e na 7ª vez, então, nós conhecemos bem essa passagem, o moço diz, olha, uma mão como a mão de um homem está em forma de nuvem. E ele falou assim, vai chover.
e ele desce na frente, ele acompanha Acabe no poder de Deus. Então ele é um homem supermente usado. Só que agora ele esperava que depois que Deus operasse, não só o povo, mas que Acabe e Jezabel pudessem se prostrar ao Senhor. Só que não. A palavra que ele recebe é: da mesma forma que fizestes, Acabe, com os meus profetas, juro que amanhã será feito com você também. Neste momento, ele se decepciona, ele entra em desânimo, e ele foge, ele deixa o seu moço, ele foge, e no deserto um anjo toca, e ele então se desperta, tem pão, o anjo manda que ele come aquele pão, ele bebe a água, torna a deitar, e o anjo fala assim, levanta-te, que ainda há um grande caminho, e ele vai para Horebe. Ali Deus vai tratar com ele. No meio do caminho, ele descansa, ele come, e esse é o tratamento de Deus. E aí então, Deus fala com ele. A resposta de Deus: Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. O profeta Elias estava acostumado com a ação de Deus. Deus respondendo com fogo, Deus agindo, só que agora Deus vem de uma forma diferente. Ele vem com uma voz mansa, suave, sem barulho, sem quebra-quebra, só estava Elias e o Senhor. E ali o Senhor trata com ele e diz assim: olha, Elias, ainda tem 2 reis para você ungir, e ainda tem o teu sucessor. E ali Elias é tratado. Eu quero só dizer, não vou entrar no mérito da depressão, não vou entrar nisto, mas isso mostra que nós muitas das vezes temos desânimos. Trabalhamos sim para o Senhor, labutamos, estamos à frente da obra, estamos com energia, só que é normal. Eu ouvi um pastor, não vou dizer o nome, um pastor ligou para um outro pastor e falou assim: pastor, eu estou desesperado. O pastor falou: por quê, pastor? Sua igreja tem mais de 10.000 membros, o senhor é um homem que prega para todo o Brasil, é reconhecido, tem nome. Ele falou: pastor, acabei de sair de um grande evento, e quando eu cheguei em casa, me deu uma tristeza tão profunda, uma vontade de desistir, de morrer. Ele falou assim: pastor, bem-vindo ao clube. Isso também acontece. Não somos super-homens, não há super-homens, não há super-mulheres. Assim, homens e mulheres de Deus, que vivem na dependência do Senhor. Elias foi um grande homem, aparece no Monte da Transfiguração, ele confronta o pecado, Deus opera milagres através da vida dele, ele chama o povo para um concerto, o povo vem, 850 falsos profetas são mortos, só que depois ele cai em desânimo. E isso é normal. O que não é normal é a gente continuar prostrado. O que não é normal é a gente não buscar a Deus. Mas quando buscamos a Deus, Deus trata conosco assim como Ele tratou Elias. Agora vamos para a conclusão. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Que o Espírito Santo continue poderosamente falando aos vossos corações aquilo que o vosso irmão
Douglas não conseguiu passar, com certeza não consegui passar muitas coisas, que o Espírito Santo continue falando, continue lendo a lição, leiam a lição de número 5, é o reinado de Acasias. Quem vai estar trazendo a ministração vai ser o pastor Fábio, e que Deus continue abençoando as vossas vidas, e eu passo a palavra para a irmã Luísa.